Tudo começa quando o padre vai até a casa da Roselena e a Matilde lhe atende e diz que fica muito feliz em vê-lo ali. O padre retribui e a Matilde diz ao padre que nesse mesmo dia ali é a segunda parte do julgamento do Max. O padre diz que sabe que veio ali justamente para pedir a Roselena notícias. Matilde responde que a Roselena não está e que ela foi para o julgamento. O padre diz que está tudo bem, que em outra oportunidade ele fala com ela, só que antes que ele saia, ele pergunta a Matilde se ela tem alguma notícia da Luciana. Matilde responde que não e o padre diz que gostaria muito de falar com ela e queria saber se ela, Matilde, poderia dar a ele o número do telefone da Luciana. Matilde fala que não, porque ela não tem, só que ela poderia entrar em contato com a irmã dela e que aí sim ela informava a Luciana e a Luciana ligaria para ele na igreja e que ele aproveitaria e pediu o telefone da funerária. O padre fica confuso e pergunta: como assim funerária? Matilde explica a ele que lá é o lugar onde eles podem ligar e receber chamadas. O padre responde a Matilde que ficará muito grato a ela por isso e nesse momento você vê só o cabeção da besoura lá na frente. Olha, ela chega nesse momento para escutar tudo para depois sair fofocando por aí. O padre, antes de sair, ele pergunta a Matilde sobre a Roselena e a Matilde responde que ela está muito mal e que depois de tudo o que aconteceu ela está muito estranha. O padre, para aprofundar mais essa conversa aí, ele pergunta a Matilde se ela oferece a ele um cafezinho e a Matilde responde que sim, ao mesmo tempo que a besourão continua ali de zóio, curiando tudo. E o padre pede a ela um cafezinho e diz que ela, Matilde, conte tudo a ele o que está acontecendo com a Roselena e a Matilde diz que é claro que sim e chama ele. E nesse momento, lá no julgamento, o juiz diz que uma vez analisado ali todos os documentos bancários e comparando com os do peritos, fica então claro que a assinatura do Cláudio Linhares foi falsificada. O Max, por sua vez, ele fica desesperado e diz ao Oscar que ele tem que fazer alguma coisa e começa uma zoada da gota serena ali e o juiz dá-lhe uma martelada ali e diz que eles façam silêncio e o Oscar pede a palavra e o juiz diz que ele pode falar, que ele lhe escuta. O Oscar se levanta todo agoniado ali e sem saída ele pede, já que os peritos provaram que a assinatura do Cláudio Linhares foi falsificada, então que eles provem também agora diante de todos ali, diante daquela corte, que o senhor que aparece nesse vídeo e o Cláudio Linhares não são cúmplices. O advogado do Cláudio pede a palavra, o juiz lhe concede e ele diz ao juiz que os peritos conseguiram provar que a assinatura do Cláudio Linhares foi falsificada e o Oscar diz que quem fez isso foi os seus próprios cúmplices. O juiz então pede para que o Cláudio se pronuncie. O Cláudio então se levanta, agradece a palavra e diz a todos ali que qual sentido teria ele de reabrir esse processo se de fato ele fosse culpado? Nenhum sentido. E diz que muito menos ele precisa da ganância econômica para ele, que a única coisa que ele quer é que a justiça lhe declare inocente. Cláudio continua falando ali que já pagou por um crime que ele não cometeu e que esteve 20 anos presos e que deixou disponível para todos ali as provas e que todos podem ver que ele não cometeu essa fraude. O Rodrigo, que está revoltado ali, ele diz ao Patrício que o Linhares é um oportunista e o Patrício diz que isso eles não podem falar e que o que ele vê ali é que o Cláudio Linhares tem muita firmeza e razão em tudo que ele diz e a Roselena nesse momento olha meio estranho para o filho e o Cláudio continua falando ali que a única coisa que ele pede é que devolvam a ele tudo que um ser humano merece, que é sua integridade e que isso é a única coisa que ele pede, sua integridade. O Oscar então diz ao juiz que o vídeo apresentado ali pela parte acusadora seja tomado como evidência para seu cliente e que já que o Cláudio Linhares não pôde demonstrar nem sua equipe que essa pessoa que aparece no vídeo e o Cláudio Linhares não são cúmplices. O juiz manda os dois se sentar e o advogado do Cláudio diz que está ali com uma documentação que prova com claridade que o seu cliente e o senhor que aparece nesse vídeo não são cúmplices. Já lá na casa da Roselena, o padre, que ainda está batendo um papo com a Matilde e a besourão ali de fora espionando tudo, o padre diz a Matilde que tudo que ela lhe contou não é novo para ele, porque a própria Roselena lhe contou tudo, mas o que lhe deixa muito incomodado é que ela tenha escondido para o Rodrigo que a Luciana está esperando um filho dele.
Matilde diz que sim e que ele nem sabe o quanto que isso dói nela, e a Matilde continua falando que o menino Rodrigo soubesse que a Luciana estava grávida, jamais ele teria se casado com a senhorita Clara. O padre responde que disso ele também tem certeza, depois ele questiona a Matilde por que ela mesmo não disse isso a ele. Matilde responde que é porque foi sua menina Roselena que lhe proibiu que ela dissesse tudo a ele. O padre fica incomodado e diz que a Roselena não se cansa de ficar enganando toda a sua família, e o padre depois diz a Matilde que é muito importante ela falar com a Luciana e pede que, por favor, que ela peça à irmã dela que leve o seu recado e que também o seu número de celular. Matilde diz que tudo bem, que é exatamente isso que ela irá fazer, e o padre agradece a ela. E depois, lá com a Clara e a Julieta, elas estão conversando e ele está revoltado depois que o arquiteto foi lá na casa do Rodrigo e que se recusou a fazer as mudanças que a Clara lhe pediu e falou que só poderia fazer caso o Rodrigo assim lhe ordenasse. Então foi aí que a Clara ficou revoltada e diz a Julieta que ele tem que aprender que ela é uma senhora Torrislanda e que ele tem que lhe obedecer e lhe respeitar. Julieta pede para que ela tenha calma e que é claro que ele vai respeitar e vai cumprir todas as suas ordens ao pé da letra. Clara responde que não pode contar com o apoio do Rodrigo e que ele deveria estar ali lhe apoiando e dizendo tudo o que deveria ser feito. Ela está se referindo ali sobre o quartinho do bebê. Clara diz que o Rodrigo lhe ignore, que simplesmente ela não existe para ele, e a Julieta pede para que ela deixe ele porque agora ele está indignado e que uma hora isso vai passar e que ela vai ver. Clara responde que não aceita porque ele é o seu esposo. Julieta diz que é claro que ele deve também ter dado a ela tudo o que ela quer, né? E a Clara diz que o que ela quer é que ele trate ela como sua esposa, como sua mulher, e que desde quando eles se casaram, ele ainda não tocou nela. Julieta diz a ela que uma hora isso vai passar, e a Clara diz que já está ficando farta de tudo isso e pergunta por quanto tempo ela terá que suportar que ele trate ela assim. Julieta diz a ela que o mais importante é que ela agora já é uma senhora Torrislanda, dona de toda a sua fortuna, e que agora o que diabos importa para ela o amor do Rodrigo. De volta lá no julgamento, os jurados voltam depois de analisar tudo e o juiz pergunta a eles se eles têm já o veredito, e o Marconi fala que todos os jurados declaram que o Cláudio Linhares é inocente, e começa uma baderna da molesta ali, e o Oscar diz ao Max que eles vão apelar dessa decisão, e o Max diz que não, que é melhor deixar as coisas como está, e o Oscar tenta até questionar, e o Max diz que não, que pelo menos agora eles vão ter certeza que o Linhares vai deixar eles em paz. Só que o problema é que o Max acha que tudo parou, acabou por aí, só que ele tá enganado, vai vendo o que vem por aí, peraí que eu te conto. E o Rodrigo agora está dizendo ao Patrício ali que eles não podem declarar o Linhares inocente porque esse homem é um infeliz e sem escrúpulos. Roselena diz que não pode acreditar que ali exista tanta injustiça, e o Patrício diz à mãe que o Cláudio Linhares demonstrou para todos ali a sua inocência, e a Roselena questiona ele que agora ele não venha ficar do lado do pior inimigo do seu próprio pai, e que ultimamente ele está se parecendo mais um Linhares do que um Torrislanda. O Patrício responde que não, e o que de fato está acontecendo é que ultimamente ele está descobrindo coisas, e a Roselena pergunta do que ele está falando, só que o Rodrigo fala na frente dele que o Linhares sempre vai ser o seu pior inimigo, e quando eles pensavam que as coisas já estavam ruins, é aí onde vem a pior notícia. O juiz então manda que todos façam silêncio, manda o Max e o Cláudio ficarem de pé e que os outros podem tomar os seus assentos, e depois ele diz que agora está pronto para declarar a sua sentença. O juiz diz ao Cláudio que não há forma alguma que eles possam reparar os danos que ele causou durante esses 20 anos que ele esteve preso, mas que ele vai tratar de ser justo com essa sentença. Cláudio levanta a mão e o juiz lhe concede a palavra. Então o Cláudio diz que ele, publicando a sua inocência e dando a ele de volta a sua integridade, isso já é mais que suficiente para ele. Então, do lado dos Torrislanda começa novamente uma baderna da gota serena ali, e o juiz manda eles fazer silêncio.
O juiz responde ao Cláudio e a todos que estão ali que o seu dever como juiz desse caso é ditar uma sentença que restitua uma ordem judicial de forma plena e pela gravidade e injustiça que foi cometida no passado. E é aí onde o juiz dá uma sabugada no Max e diz que ele receberá uma sentença de ceder ao Cláudio Linhares 50% do consórcio Torre Islândia e de todas as empresas que ali lhe agrupam.